Eu quero compartilhar com vocês, olha, eu acredito muito nesse poder do ambiente, nesse poder que o networking tem e que o ambiente muda tudo. Quer ver? Só para saber, quem é Prime aqui? Levanta a mão. Quem é Prime aqui? É diferente, não é? É diferente. Quando você está no Prime, algumas coisas acontecem. Não só a conexão com as pessoas, mas o seu comprometimento com você mesmo de ser mais intencional, de fazer valer, de jogar no próximo nível. Uma coisa também que eu acredito, que o investimento que você faz é um agente da sua transformação. Um exemplo, o Renato estava chegando, vou fazer o evento ali e tal, você me ajuda a organizar aqui, trocar uma ideia, isso tem muito valor, gente. Às vezes, eu quero que vocês entendam isso também, às vezes estar no ambiente certo não é sobre pensar em consumir todo o conteúdo, mas sobre a forma que você passa a enxergar o mundo. Estar em um ambiente como esse que vocês estão aqui hoje, percebe que quando você vai falar, seja de hipnoterapia, seja de coaching, seja de o que for, num ambiente lá fora tem gente que vai achar, esse cara tá doido, que viagem é essa? E por aí vai. Quando você está aqui, percebe que você é mais compreendido? Percebe que tem pessoas que compartilham essa visão com você? O ambiente te protege para você continuar acreditando em si mesmo. Se você está em um ambiente onde todas as pessoas olham para você, coitado dessa pessoa, é muito mais força e muito mais desafiador para você continuar enxergando o seu próximo nível. O ambiente protege você para que você continue enxergando aquele sonho que você quer realizar. Eu, o tempo todo, estou investindo para continuar protegendo as minhas ambições. Eu quero que vocês saibam disso. Por que eu invisto também em grupos de networking, de negócios? Por que eu construí esses grupos? Porque esses grupos também me ajudam. Olha, o Prime também me ajuda a proteger a minha visão. Não é só eu como mentor do Prime, mas eu quero que vocês entendam que cada um dos mentorados protegem a minha visão. Cada um dos membros do movimento protegem a minha visão, os meus objetivos. Os clientes que você tem protegem a sua visão, para você não ficar, tudo bem os outros já chamaram de louco, mas você não pode acreditar. Você tem que defender você tem que ver. Tem um momento que, não sei se vocês sabem disso. Alguém já foi na Disney? Alguém já foi na Disney? A Disney não tem cabos soltos em lugar nenhum. E tem um monte de coisa eletrônica. É fantástico perceber que não tem um fio em lugar nenhum, pensando na experiência. Outra coisa, não tem nenhum personagem que você vai ver, nenhum funcionário do local que você vai ver indo ao banheiro junto com qualquer pessoa que for turista. Existe uma Disney subterrânea, debaixo da Disney, onde os colaboradores estão lá trabalhando, eles trocam a fantasia lá, ou seja, na Disney você nunca vai ver a Minnie e o Mickey tirando a cabeça e indo ao banheiro, isso não existe lá, para trazer essa experiência. E isso, o Walt Disney, ele desenhou que seria assim, antes da Disney existir. E sabe o que é o mais curioso? Ele morreu antes do parque ser inaugurado, então ele não viu teoricamente isso tudo. O Walt Disney nunca foi a Disney, mas uma vez um jornalista disse para a esposa dele, falou, que pena que o Walt não viu isso aqui sendo construído, não viu a construção disso, não viu o parque acontecer. E sabe o que ela respondeu? Aí que você se engana, ele foi o primeiro a ver. Ele já tinha visto tudo isso daqui. E o que eu estou querendo trazer, olha isso, chega a me arrepiar. Porque tudo acontece duas vezes. Estou vendo um evento como esse, primeiro aconteceu dentro de mim, depois no mundo real. Sabe o movimento transformacional? Primeiro ele aconteceu em uma ideia, depois no mundo real. Sabe a mentoria Prime? Primeiro ela nasceu em uma ideia, depois no mundo real. E qual a ideia que talvez esteja nascendo em você hoje e que você será o primeiro a ver? E, gente, vamos colocar lá o Aldir. Você acha que ele não foi chamado de louco? Ele pensa no meio de um pântano cheio de jacaré lá em volta. Vai fazer um parque para criança, como que é isso? Você vender a ideia para si mesmo todos os dias e proteger essa sua visão, proteger a sua energia, proteger a sua visão, não deixar pessoas roubarem de você essa sua visão, essa sua energia.
E eu quero compartilhar com vocês sobre algumas necessidades básicas do ser humano e que isso pode te ajudar a fazer uma terapia de mais alto nível também. E isso parece simples. Eu vou fazer um desenho, depois ele coloca aqui, mas pode esperar um pouquinho para eu ir fazendo o desenho aqui. Vou fazer o desenho de uma estrela. Essa estrela, ela representa necessidades psicológicas do ser humano. Uma dessas necessidades psicológicas é pertencimento. Pertencimento é uma necessidade psicológica inata do ser humano. Como assim inata? Isso daqui é baseado em vários estudos de neurociência e eu desenvolvi essa estrela. Então, o único lugar que você vai encontrar a estrela dessa forma foi eu, mas todos esses itens separadamente existem pesquisas sobre. Então, o porquê que o pertencimento é uma necessidade psicológica? Porque imagina isso, você, durante dezenas de milhares de anos, seus antepassados, o que acontecia com uma pessoa se ela estava em uma tribo? Imagina isso, há milhares de anos atrás, você vivia em tribos, geralmente com 30 pessoas. Você não iria conhecer tanta gente assim. E se essas 30 pessoas rejeitassem você? O que significava isso? Morte. Então, por isso, nós, inconscientemente, temos tanto medo da rejeição. Porque, inconscientemente, durante dezenas de milhares de anos, ser rejeitado por um grupo significava o falecimento. Significava uma dor muito grande. E, entendendo isso, você consegue ajudar na terapia, entendendo se existe uma ferida em relação ao pertencimento daquela pessoa. Se aquela pessoa não se sente inserida a nenhum grupo, a pertencente, eu não me sinto aceito pela minha família, eu não me sinto aceito no trabalho, eu não me sinto aceito no meu grupo de lazer, essa pessoa está com uma ferida emocional. Ela pode não perceber, mas ela está carregando um peso que daqui a pouco vai refletir em um burnout, vai refletir em uma depressão, vai refletir em uma ansiedade. Nós temos essa necessidade. Quem lembra que quando você era jovem, que você se esforçava para fazer parte de um grupo, e às vezes para ser aceito, às vezes em coisas que hoje nem faz mais sentido, mas que naquela época sentia, nossa, mas se o grupo não me aceitar, ou vestir roupas congruentes àquela tribo, àquele grupo, e assim por diante, isso não é ruim, gente. É entender que você tem essa necessidade inata, entendendo isso, usar isso a seu favor para pertencer a grupos que te elevam para o próximo nível, ao invés de pertencer, imagina isso, o garoto que nasce na favela, inconscientemente ele pode ter referências, geralmente, infelizmente hoje, quem que são geralmente referências? O garoto que nasce na favela, às vezes tem referência do jogador de futebol, ele tem de referência o MC do funk e o traficante. Dependendo do meio que ele se inserir para ser pertencente, ele destrói a vida dele. Se ele for, de repente, para o futebol, se envolver com esporte, buscar algo, pode ser melhor. Mas se ele entrar para o tráfico, ele pode ter destruído a realidade dele a partir dali. Muitos vão morrer cedo, por uma necessidade de suprir o pertencimento. Eu quero que vocês percebam isso e usem isso nos atendimentos terapêuticos. Utilizem isso conversando com a pessoa para entender se essa pessoa está com essa necessidade de pertencimento bem atendida. Se não estiver, vai ter desafios. E essa necessidade de pertencimento pode envolver a família, pode envolver, lembrando, o trabalho, pode envolver outros ambientes, amigos. Tem uma pesquisa de Harvard que durou mais de 80 anos. E eu já falo dela tem muitos anos, ela já deve estar com 100 anos, essa pesquisa. Então, essa pesquisa, ela trabalha a ideia de perceber o que faz uma pessoa ser feliz. E o top 1 de todos os fatores é a qualidade dos relacionamentos dessa pessoa. Uma pessoa, mesmo que outras áreas da vida dela não estejam, ela pode estar com a saúde ruim, mas se ela está com os relacionamentos legais, o índice de felicidade dela está legal. Louco isso, não é? Até contraintuitivo. A pessoa pode, às vezes, e aí contraria um pouco das necessidades até de Maslow. A pessoa, às vezes, passando fome, mas sente que pertence a um grupo que está bem ali, que tem bons relacionamentos, ainda assim ela sente felicidade. É extremamente contraintuitivo isso. Mas
essa necessidade de pertencimento é algo que você deve perceber não só nos atendimentos, mas em você. Em perceber os grupos que você está inserido e perceber e cuidar dessas pessoas que você se relaciona. Isso aqui vai conduzir a sua realidade muito da sua vida. Eu vou desenhar o próximo aqui. Esse próximo, para colocar na mesma ordem dali, é propósito. O que é o propósito? O propósito, quando as pessoas falam de propósito, não é pensar, já entendi o que eu quero fazer da minha vida. O propósito que eu gosto de dizer é ver sentido no que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui, eu gosto de dar esse exemplo, já apostou corrida, colocando uma meta para si mesmo, e sem outro concorrente, era você com você. Tem uma árvore ali, vou correr até aquela árvore. Quem já passou por algo assim? Você encontrou um propósito naquele momento, um sentido. Não precisa necessariamente ser entendi tudo o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Isso não é necessariamente propósito. Talvez naquele momento seja, mas ele muda. O propósito é vivo. O Romani, com 10 anos de idade, tinha um propósito diferente do Romani de hoje. E isso é tão interessante porque não é nem baseado em qualidade. Já viram aquelas coisas de teste vocacional? Eu vou conduzir você de acordo com o que você tem habilidade para ver a carreira que você vai seguir. Já viram isso? Olha que loucura, se eu fosse para essa ideia. Quando eu era mais jovem, eu gostava de arte marcial e eu era bom, mas eu não trabalho com arte marcial hoje. Outra coisa que eu fazia fácil, contas de matemática ali quando eu era novo. Não foi uma habilidade que eu lapidei, mas eu tinha mais facilidade do que os outros no geral. E não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Então, às vezes, pensar sobre esse ponto, porque eu tenho só essa habilidade aqui, pode ser um perigo em relação à conexão com essas coisas que você vê como propósito, que é aquilo que te dá sentido. Não estou falando que é aquilo que você precisa fazer para o resto da vida. Lembra da corrida com a árvore? Você viu sentido naquilo e te motivou a chegar até a árvore. E outra, isso é tão profundo, e percebe essa estrela funcionando na prática. Tem um livro chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que desenvolveu a logoterapia, que inclusive tem uma aula incrível na pós-graduação. E aqui tem uma parte do livro que me chama muita atenção e às vezes passa despercebido, para muita gente que lê o livro, inclusive. Mas é uma parte que ele está contando, não sei nem se para ele, na hora que fica tão claro, o quanto ele estava conectado com esse sentido. Por quê? Ele está no campo de concentração nazista, ele é um médico, e lá no campo de concentração, por ser um médico, ele ajudava ali o cuidar dos judeus, e ele tinha um pouco melhor condição do que o restante do pessoal, pelo fato de que tinha muita praga, muita gente que morria de doenças, e ele ajudava as pessoas não morrerem ali, fazendo atendimentos médicos básicos. E por isso, é como se eu tivesse um médico trabalhando de graça para mim, para evitar tantas mortes em massa. Então, para os nazistas também era bom ter um cara assim, ajudando nesse controle lá. E ele via, o fulano machucou o pé, eu tenho que ajudar esse fulano. O outro fulano está doente com tal coisa, eu tenho que ir lá conversar com ele. Ele não tinha nem muito recurso, nada. Mas às vezes era uma orientação, o significado. E o interessante nesse ponto é que, no início, quando ele é aprisionado, o que a pessoa pensa em fazer? Imagina, você foi para um campo de concentração nazista. O que você pensaria? Eu vou fugir daqui, eu tenho que sair daqui, esse negócio não dá certo. Só que aí chegou um tempo, ele estava lá, ele se sentia útil. Teve uma hora que ele estava sozinho, ele estava num local afastado, não tinha ninguém, e ele tinha a oportunidade de fugir. Ele podia sair do campo de concentração e ir embora. E o que ele fez? O que ele fez? O que vocês acham que ele fez? Ele voltou para trás e ficou no campo de concentração. Pensa, que louco isso! O que ele percebeu? Lá fora, não tem... acho que morreu todo mundo. Não tem... aqui dentro eu sou útil, eu tenho sentido, eu tenho significado, eu sou importante. Ele decidiu ficar ali para ajudar aquelas pessoas e ver as pessoas saindo. Ele não sabia o que ia acontecer. Quer ver? Quem aqui já assistiu o filme Um Sonho de Liberdade? Já assistiram Um Sonho de Liberdade? Quem não assistiu, depois coloca na lista que vale a pena. Aqui, Um Sonho de Liberdade. Quem lembra daquela cena que o rapaz passa a vida numa prisão perpétua e quando ele está bem velhinho, ele
é liberto. O que ele faz? Vocês lembram daquilo? Por quê? Entender o propósito, entender o sentido, e não, o sentido não tem a ver, o propósito, talvez eu até trocar a palavra por sentido, faça as pessoas compreenderem melhor. Porque o propósito não é uma linha de chegada, é ver sentido na jornada. Pode ser, inclusive, apostando na corrida com a árvore com você mesmo. Isso é tão profundo. Tem um filme que trata isso de uma forma maravilhosa. Quem já viu Soul, da Disney? Quem não viu, coloca na lista para assistir, que vale a pena. Soul de alma, da Disney. Ele fala sobre propósito. E é interessante porque o rapaz, no início, ele tinha um sonho de tocar a música lá. Ele estava doido para fazer aquele show e tal, e ele não queria morrer de jeito nenhum. Mas é interessante que quando ele faz o show, ele percebe que não era aquilo que movia ele de verdade. E não é... não vou fazer spoiler do filme, não. Assistam lá. Mas entende que não é... Entendi. O meu propósito, então, é ser um jogador de basquete, não. Talvez essa seja uma meta que você tem ali, que pode mudar, depois pode ser outra coisa. Mas é o que você vê sentido, o que enche o seu coração hoje, o que faz você olhar e falar, a vida fica mais interessante quando eu vou para esse caminho. Eu me sinto mais útil. Aqui, ó, próximo, evolução. Evolução, e percebe como é uma necessidade psicológica, todos esses fatores. No momento que a pessoa perde esse sentido, o que acontece com ela? Depressão. Quem já passou por uma situação onde parece que as coisas estão sem cor? Isso se chama depressão. E outra, momentos da vida, muitos de nós podemos passar por uma fase assim. E é importante buscar ajuda. É importante se conectar, e aí é importante autoconhecimento. E é entender que está preso. E quando eu digo entender que está preso, pensa nessa analogia. Olha comigo aqui. Imagina que aqui, ó, quem já assistiu Chaves? Já assistiram Chaves? Não é possível que tenha alguém que não assistiu Chaves. Quem não assistiu Chaves, levanta a mão. Você não assistiu Chaves? Nossa, Chespirito, não sei, nossa, você perdeu, viu? Vamos lá. Ele, basicamente, é uma série, tem que agradecer ao Silvio Santos, porque eles não queriam colocar essa série na televisão brasileira e o Silvio Santos brigou e fez colocar. E é uma das séries mais emblemáticas aqui. Eles são mais famosos no Brasil do que qualquer outro lugar do mundo. Então, fez parte da cultura brasileira. E colocando aqui, o que eu vou falar não tem nem nada a ver com Chaves, só o barril mesmo. Mas quem já assistiu Chaves e lembra do barril do Chaves? Lembra do barril do Chaves? Imagina aquele barril do Chaves aqui. Sabe como é o barril do Chaves? Ele está aqui assim. Aí imagina que desse barril, agora, começa a sair assim, sabe, uma onda assim, fedendo, desse barril. Aí você pensa, o que é isso que está fedendo? Aí de repente você olha, você percebe que corre uma gosma assim, ó, na madeira, e você percebe que aquela gosma é merda. É cocô saindo de dentro dele, borbulhando cocô e saindo cocô e derramando aquele cocô. Você pensa, que é isso? Para que o Romano está falando de merda com cocô e barril no meio do negócio? E aí o que você percebe é que tem um doido que está dentro dessa merda toda. O cara tá lá, aí ele vai e tira a cabecinha assim, ó, para fora, e cheio de cocô. Você fala, meu Deus, eu tenho que ajudar essa pessoa. Você corre, pega, arrasta a pessoa, fala, sai daí. Se suja de merda, tira ele, e aquela merda toda escorrendo assim, ele olha para você, obrigado. E a merda correndo assim. Aí ele olha assim, ajeita o barril, cheio de merda. Aí ele vê o ar-condicionado, ai, tá frio aqui. Vai lá e entra dentro do barril de novo. Tira esse barril. Imagina que sumiu agora. Mas quem conhece alguém que fica voltando para esse barril? Pessoal, todos nós temos alguma área da vida onde nós estamos, sem perceber, voltando para dentro do barril. Ó, pode passar para ela. Acho que vai dar tempo. Essa questão é muito interessante, que foi o que eu vivi esses dias. A questão do pertencimento. Eu tive que renunciar às posições familiares para me chegar até aqui. E ao ponto de eu me sentir
sendo totalmente rejeitada por uma situação que eu vivi 50 anos, de proteção familiar e de olhar para dentro de mim que eu não tenho nada. Mesmo lá com a família protegida, os que conseguiram um pouco mais, aqueles que avançaram um pouco mais, aqueles que ficaram na posição de receber daquele que tem um pouco mais. E eu disse assim, está tudo errado, eu tenho que ter o meu, eu tenho que conquistar. E eu estou aqui e está todo mundo lá, né? Mas eu vejo assim que de eu ter saído desse lugar, do barril, eu saí desse lugar, desse acomodismo, desse conforto, porque eu batalhei para chegar aonde eu cheguei para receber o nome de terapeuta. Não vou nem falar até aqui. E, de repente, eu disse assim, agora eu tenho que largar tudo aquilo que eu dizia que eu tinha para mim ir para meu lugar de posicionamento. E muitas pessoas vivem dessa forma, sem querer sair desse lugar do acomodismo. Palmas para ela. Pessoal, sabe o que é um jeito mais fácil para essa pessoa sair e continuar do lado de fora? Conviver com pessoas que estão do lado de fora e que vão olhar para isso e falar assim, cara, não dá para ficar dentro do barril. Se ela está convivendo só com gente que está dentro do barril, ela vai achar que aquilo é a vida. E ainda ela vai achar que doido é o cara que está do lado de fora. E eu quero que vocês percebam isso. Por isso, exemplo, um programa como o Prime é tão importante. Porque ele te ajuda a jogar num próximo nível e viver do lado de fora. Ele te ajuda a olhar para o lado de fora como se fosse natural. E as pessoas que estão lá vão olhar e falar assim, cara, eu vou te ajudar com esse barril e proteger, criando uma realidade onde o barril é uma merda. Não uma realidade onde o barril é quentinho. Isso muda tudo. E olha isso, pertencimento, propósito, terceiro ponto da estrela, evolução. E, gente, isso aqui é fantástico, isso aqui teve muito estudo para eu chegar nisso. Para ter ideia, isso aqui daria um livro inteiro. Esse evolução, eu quero que você perceba isso. O quanto nós temos uma necessidade intrínseca de evolução. Quem não está crescendo, está morrendo. E esse crescendo pode ser no seu relacionamento, pode ser na sua vida profissional, na sua vida pessoal. E aqui, essa evolução, percebe, é o que fez com que o cara, lá na época das cavernas, deitasse uma pedra e falasse assim, eu quero uma coisa mais macia, aí ele trocasse por algo mais macio, colocasse ali folhas, e depois ele pegasse e colocasse penas, colocasse dentro costurasse, fizesse o travesseiro, fizesse uma cama, a inconformidade. Essa necessidade de evolução permanente te ajuda a buscar ter mais ambição, querer mais e melhor. Evolução permanente, vamos lá. Quem aqui pensa sobre isso? Comprou um carro, vamos lá, comprou um carro ou qualquer coisa, muito legal no primeiro dia, mas passa ali 2 meses, não é a mesma sensação mais. O que acontece? Você tem uma necessidade intrínseca de evolução permanente. Você compra o celular, passa 2 anos, você já pensa em comprar outro celular. Você tem uma necessidade de evolução permanente. Todos nós temos. E essa necessidade, eu gosto de dizer, quem está pronto, já morreu. Quem está pronto, já morreu. A velhice só acontece quando a gente começa a reclamar mais do que sonhar. Se eu começar a reclamar mais do que sonhar, estou envelhecendo. A partir do momento que você tem mais sonhos do que reclamações, você pode ter 77 anos como a Roseli, e ainda assim, cheia de vida. Aqui, e aí, Cauã? Aqui, próximo. Vou colocar aqui, amor. O que é o amor? Essa questão aqui, eu falo dar e receber amor. Olha o quanto isso é importante psicologicamente falando. Se você conversar com alguém que ele não tem a necessidade de pertencimento suprida, seja pela família, pelo ambiente, pelo trabalho, pelos amigos, essa pessoa tem grandes chances de estar prestes a ter um transtorno psicológico ou já estar com um. Se você conversar com alguém que perdeu a necessidade de evolução, essa pessoa, ela sem perceber está perdendo a motivação de viver. Se você conversar com alguém que não vê sentido nas coisas, essa pessoa começa a ver as coisas preto e branco. Se você começa a conversar com alguém, e olha esse do amor, é dar e receber. Isso é tão forte que tem pesquisas científicas que mostram que se você tiver um pet em casa,
Isso te ajuda a reduzir níveis de depressão. Ter um pet em casa te ajuda a reduzir níveis de depressão. Por que o pet faz aqui? Ele te ajuda a dar e receber amor. E olha o que eu falei, dar e receber. Não é só receber. Você se sente útil quando você dá amor para alguém. Quem aqui já se sentiu mais feliz, com mais significado, com mais propósito, quando você contribuiu com alguém, quando você serviu a alguém? Então, a necessidade de dar amor é importante psicologicamente. Se eu estou em um ambiente e eu não sinto que eu estou servindo em nenhum momento, eu começo a, talvez eu seja inútil. Eu começo a duvidar das minhas capacidades também. Isso me preenche, isso me capacita. E o receber amor, porque se o cara só dá amor também, mas não recebe, é muito pesado, é muito triste para ele. Estar em um ambiente onde você pode ser amado, nossa, te protege de tanta coisa. Eu vou trazer um exemplo. Uma pessoa, se ela tem um pai e uma mãe que deu amor para ela, essa pessoa tem muito mais chances na vida do que uma pessoa que não teve isso. Até em relação a transtornos psicológicos. Tem uma pesquisa sobre eventos traumáticos na infância que pega crianças que sofreram ou não receberam esse amor, ou tem situações de abuso, situações de violência em casa. Essas pessoas têm mais de 1000% mais chances de, por exemplo, cometer um suicídio. Tem muito mais chances de ter uma depressão. Porque a estrela aqui não está balanceada. Mas na terapia você ter esse olhar para entender qual a fonte de amor dessa pessoa. Ela tem? Se não tem, alerta. Ela precisa pensar formas de dar e receber amor. E outra, fonte de amor, ela tem que ter formas de dar amor e de receber amor. Quem aqui já ouviu falar assim, nossa, eu estou no fundo do poço, mas eu não desisto por causa dos meus filhos? Quem já ouviu isso? O que os filhos foram? Uma fonte de dar amor. Percebe isso? Que é uma motivação forte. E tem gente que fala assim, mas motivação não funciona. Quem fala isso confunde a ideia de motivação. Por quê? Motivação é um motivo para a ação. Motivação não é empolgação. Você pode, eu vou trazer um exemplo simples. Vamos supor, vamos supor que a Cibele, ela se apaixonou por um rapaz lá na academia. Estou inventando uma história aqui, Cibele. Aí chegou lá, ela naquele dia, ela não teve não é muito disciplinada. Olha que louco, já viram aquela ideia? Não, o que funciona é disciplina, não é motivação. Mas ela estava apaixonada pelo rapaz. Você acha que ela foi para a academia ou não? E viram que ela nem é disciplinada. E viram que ela não estava nem empolgada. Entenderam a ideia da diferença de motivação ou empolgação ou até disciplina? Motivação funciona mais que disciplina. O motivo para a ação, você faz até quando está com preguiça. Muito mais. E realiza coisas extraordinárias. Aqui, dar e receber amor. E o próximo eu chamo de amparo. Mas na ideia, eu quero que vocês entendam o que significa esse amparo aqui, na ideia de ter uma segurança e uma certeza de alguma coisa, não precisa ser de tudo. Vou dar um exemplo. Nesse momento aqui, por que a gente não está surtando? Porque eu sei que esse teto não vai cair na minha cabeça, mas se eu começar a colocar ideia de que o teto vai cair a qualquer momento e que o prédio vai desmoronar, eu não fico aqui. Então, entenderam o sentido de amparo? Eu tenho algum conhecimento sobre o mundo e como as coisas funcionam e eu vou generalizar isso para conseguir sobreviver. E esse amparo é tão interessante que você pode se sentir assim no meio de uma guerra. A pessoa está lá na trincheira no meio da guerra, no início, desespero, mas depois de alguns dias, ele já começa a entender como aquilo funciona e se sente mais amparado. Percebe que a gente consegue se moldar para conseguir, e eu estou falando esse amparado, que seja, não estou falando que ele vai dormir bem como dormir em casa, mas ele cria algumas certezas dentro da própria cabeça para não enlouquecer. Nesse momento aqui agora, todos nós estamos fazendo isso. Todos nós, você, a Lena aqui, ela está sentada perto da Thaís? Fernanda. Perto da Fernanda Miura. Perto da Fernanda, porque ela, de alguma forma, acredita que a Fernanda não vai agredir ela. Tem alguma certeza dentro da cabeça dela. Uma sensação de segurança. Essa é a estrela das necessidades psicológicas. Essa aqui é a pirâmide de Maslow. O que ele defende? É um psicólogo bem renomado.
que trabalha a ideia muito relacionada à psicologia positiva. A primeira base da pirâmide tem a ver com fisiologia. O que é isso? Dormir, comer, sobreviver. Uma pessoa que não tem essas necessidades aqui, ela vive em busca disso daqui. Ela não tem muito tempo para sonhar. Se você pegar alguém que talvez esteja lá no campo de concentração, ou no local lá que as pessoas passam fome, num lugar na África, ou num local de morador de rua, coisa assim, de repente, o que ele está buscando atender? Necessidades fisiológicas. Poder ir ao banheiro, poder comer, poder dormir. E fica uma busca em relação a isso. Quem aqui já assistiu O Menino que Roubou o Vento, o filme? Percebe que as pessoas ali em volta viviam nas necessidades fisiológicas. Ele subiu aqui o nível para poder fazer o que ele fez. Aqui, ó, o segundo é segurança. Entendi, consegui atender minhas necessidades fisiológicas. Agora, segurança eu quero um teto na minha cabeça, não quero só dormir. Agora eu já quero dormir com segurança. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero pensar em construir uma família, eu quero ter algumas certezas, algumas seguranças. O terceiro, e esse terceiro aqui, a pessoa já melhora bem em relação aos outros anteriores, que é o social, as pessoas que você se relaciona. Percebe que quando você para aqui, ó, você está sobrevivendo. A partir do momento que você vem para cá, você começa a se relacionar com as pessoas, fazer amizades, ter relacionamento amoroso e construir família de forma mais sólida. Aqui você consegue criar mais significado. Quando você vem para um evento como esse, você trabalha esses níveis superiores da pirâmide. Estima é quando você se relaciona com os outros, agora você também entende que você pode cuidar de você. Você pode buscar autoconhecimento, você busca status, ser reconhecido, você busca realizações pessoais, você entende que você tem valor. Você acha que essa pessoa que está aqui, ela percebe valor em si mesma? Não dá nem tempo para ela. Só que olha que interessante, no momento que você abre a visão para cá, é difícil você voltar para cá. Ó, a pessoa que não chegou nesse nível, ela pode passar a vida inteira ali. Agora, quem chegou nesse nível, se coloca ela ali, ela dá um jeito de voltar para cá. Porque ela não vai aceitar ficar vivendo daquele jeito tão fácil mais não. Por máximo, lógico, que o ambiente possa moldar muita coisa, vai levar tempo para ela se conformar com isso aqui de novo, e tem gente que não vai se conformar. Tem um filme, quem já assistiu Papillon? Ó, tô indicador de filme hoje, hein? Quem já assistiu Papillon? Assiste a nova versão dele, tem uma lá que é de tipo 1960, alguma coisa assim, e tem, não é esse mais antigo eu não vi, só que eu acho que vai ser mais, tem um mais dinâmico, com um ator que eu acho bom lá. Cara, é uma paulada na cabeça da gente. É um filme que eu recomendo. Por quê? Eles pegam o cara, colocam numa prisão de segurança máxima e é inspirado em história real. E você olha, por que chama Papillon? Borboleta. O cara não se conforma. Eles não conseguem voltar o cara para cá. Eles fazem de tudo para voltar ele para cá. De tudo e mais um pouco. Só que ele já tinha isso daqui, ó. Ele não consegue se adaptar àquele ambiente. E tem outros que morrem no primeiro dia da prisão. Por quê? Porque eles também não conseguiram se adaptar àquele ambiente. Estima, realização pessoal. E o último aqui, autorrealização. E aqui, ó, você, nesse momento aqui, você também contribui mais com a sociedade, você dá de volta. E lembra do que eu falei de propósito? Sabe uma coisa que, no fundo, também eu acredito que tem a ver? Sabe aquela coisa do trabalho e tal? Eu acredito que uma coisa que preenche a alma das pessoas é quando você consegue servir ao mundo. Mais do que pensar aquilo que você é bom. Mas aquilo que eu consigo servir ao mundo, ser útil para o mundo de verdade, gerar valor. Talvez isso me conecte mais com aquilo que eu chamo de propósito. Mesmo que no início não tenha todas as habilidades para aquilo, mas eu consigo servir e de verdade as pessoas agradecerem e sentir, eu estou fazendo a diferença. E aqui quando você cria a autorrealização, e aqui é quando você começa a jogar no nível transformacional cada vez mais. E pensando isso, percebe o poder de estar em um ambiente como esse, um evento como esse. No momento que você participa de um treinamento como esse,
você sobe aqui nessa pirâmide. E isso daqui aumenta as suas referências. E lembra do que eu falei? Quando você vê, não dá para desver. Você não se conforma tão fácil mais voltar para cá, ou pelo menos é mais difícil de quebrar. O Papillon, por exemplo, depois quem quiser assiste o filme, não dava para quebrar aquele cara não. Ó, isso daqui, ó, por exemplo, quem é Prime aí, levanta a mão. Quando você se compromete e faz parte de uma mentoria como Prime, isso aumenta as suas referências e isso faz com que você enxergue algo que antes você não conseguia enxergar sozinho. Isso muda a sua visão. Para mim, estar em mentorias, em grupos, não é sobre conteúdo só. De verdade. O conteúdo é legal, mas o que te transforma é a forma que você passa a enxergar o mundo e as coisas. E você passa a não negociar mais com aquele antigo eu. Agora você joga num próximo nível.